Irmãos e irmãs, a nossa Santa Igreja, com muita sabedoria, divide o ano litúrgico em vários tempos, como, por exemplo, o tempo do Advento, o tempo da Páscoa ou o tempo do Natal. Dentro desses diversos tempos, a Igreja nos convida para celebrarmos solenidades, festas e memórias. Aqui na paróquia, nós celebramos a festa de São Sebastião, celebramos a festa da Medalha Milagrosa, celebramos a festa de Nossa Senhora Aparecida e Santa Teresinha, e já no próximo mês nós celebraremos a festa de São José. Celebramos a partir de hoje, a partir desta celebração, de modo especial, o tempo da Quaresma. 40 dias, quem quiser fazer a conta, 40 dias, sem contar os dias de domingo. 40 dias que a Igreja nos convida para que de modo muito intenso nos preparemos para celebrar a Páscoa, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. As palavras, ou melhor dizendo, as práticas principais que a Igreja nos convida a realizarmos neste tempo da Quaresma estão descritas no nosso Evangelho de hoje. A oração, o jejum ou a penitência e a prática da caridade, ou seja, a oração, o jejum e a caridade são nos apresentados como os meios que nós devemos usar para a nossa conversão. Quando nós olhamos na Sagrada Escritura, o jejum é sempre apresentado para ser praticado junto com a oração. O jejum ou a penitência que não são acompanhados da oração, o jejum não passaria de um regime, não passaria de uma dieta. Poderia fazer bem ao nosso corpo físico, mas não teria nenhum proveito, não teria nenhuma utilidade para a nossa alma, para a nossa conversão. Nosso Senhor Jesus Cristo nos pede a oração e o jejum, porque Ele sabe que seria grande ingenuidade da nossa parte querer converter-nos, querer vencer as nossas más inclinações, querer viver e praticar os mandamentos de Deus, querer cumprir a vontade de Deus sem a ascese, sem a mortificação, sem o jejum. O jejum, quando é praticado junto com a oração, nos proporciona uma facilidade
para nós abrirmos a Deus o nosso coração. O jejum, quando praticado junto com a oração, nos torna mais sensíveis às moções do Espírito Santo e à inspiração de Deus. O jejum, quando praticado junto com a oração, nos proporciona uma abertura maior para Deus, nos proporciona um domínio maior sobre a nossa vontade. E como não poderia deixar de ser, o jejum, quando praticado junto com a oração, nos torna mais sensíveis às necessidades dos nossos irmãos, fazendo com que percebamos mais facilmente as oportunidades em que podemos praticar a caridade para com os nossos irmãos. O jejum e a oração são como que uma lupa que nós colocamos entre nós e os nossos irmãos, nos fazendo perceber as necessidades deles e nos fazendo sair do nosso comodismo para nos comprometermos com as necessidades dos nossos irmãos, sermos mais solidários uns com os outros, sermos mais compreensivos, sermos mais pacientes, sermos mais tolerantes, sermos mais sinceros uns com os outros. A palavra do profeta Joel não poderia ser mais clara, não poderia ser mais eloquente, quando ele nos convida a voltarmos-nos para Deus de todo o nosso coração. A palavra do profeta chega a ser violenta. Rasguemos o nosso coração para que Deus veja aquilo que tem dentro de nós. E às vezes aquela pessoa que está do nosso lado ainda não sabe o que está dentro do nosso coração. Rasguemos o nosso coração para mostrar para Deus aquilo que nós não tivemos ainda a coragem de mostrar para aquela pessoa que é mais íntima de nós, aquela pessoa em quem nós mais confiamos. O salmista também nos dá este modelo de oração. Lave o nosso pecado, Senhor, apague completamente a nossa culpa, dê-nos um coração puro, dê-nos de novo um espírito decidido. Agora é o tempo favorável para experimentarmos a salvação que vem de Deus. Irmãos e irmãs, pelo amor de Deus, deixemos de pensar como fazem ainda alguns, que o tempo da quaresma é um tempo de superstição. Deixemos de pensar que o tempo da quaresma é o tempo propício para acontecer coisas ruins ou coisas
trágicas. Este tempo é um convite para nos aproximarmos mais de Jesus Cristo. É um tempo propício para nos tornarmos mais íntimos de Deus e nos reconciliarmos com Ele. É um tempo de intensificarmos o nosso combate espiritual. É um tempo de nos prepararmos para celebrar a Páscoa do Senhor. De modo especial, nós já vamos antecipando que neste ano nós teremos o mutirão de confissão em todas as paróquias da nossa arquidiocese, e que este tempo da Quaresma, desde o início, sejam a oportunidade para nós já irmos fazendo a longo prazo um profundo e sincero exame de consciência para recebermos o sacramento da penitência ou da confissão. Então, muita gente tem dúvida e pergunta para o padre: quando começa, ou especialmente quando termina o tempo da Quaresma? Então, deixemos claro, o tempo da Quaresma começa hoje e dura até antes da celebração da Ceia do Senhor, na Quinta-feira Santa. Então, na Quinta-feira Santa, antes da celebração da Ceia do Senhor, termina o tempo quaresmal. Se alguém estiver fazendo uma penitência, um jejum, um sacrifício, uma mortificação, que foi uma proposta para o tempo da Quaresma, até quando é o compromisso dessa penitência? Até o Sábado Santo. Muita gente pergunta: eu fiz um propósito para a Quaresma, até que dia esse propósito meu deve durar? Deve durar até o Sábado Santo. A penitência da Quaresma termina com a Vigília Pascal, o Sábado Santo. Por que? Outras pessoas perguntam: por que nós temos o hábito, a tradição de cobrir as imagens no tempo da Quaresma? Na verdade, o que prescreve a regra litúrgica é que as imagens sejam cobertas no sábado que antecede o domingo de Ramos. Mas onde se tem já o costume de cobrir as imagens durante todo o tempo da Quaresma, então se tem esta tolerância. E para que se cobre então as imagens? Para nós fecharmos neste tempo os nossos olhos a tudo que seja distração exterior e olhemos para dentro de nós mesmos. Percebamos que neste tempo da Quaresma se pede da música cantos mais discretos, cantos penitenciais. Se pede que aqui à frente no presbitério esteja o maior despojamento possível, sem enfeites, sem flores, mostrando um aspecto de rigor, de penitência, de austeridade, para vivermos este tempo quaresmal.
O importante é que todas as práticas da Quaresma nos ajude a refletir, a meditar sobre a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo e nos ajude a celebrar mais santamente a sua ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Comunidade Rema, ser palavra forte de Deus.